como se caracteriza o momento, a situação de luto. A gente consegue contextualizar isso? Sim, o luto ele é referente a qualquer tipo de perda, né? Geralmente a gente fala do luto da perda de uma pessoa querida, né? Mas quando perdemos um emprego, um relacionamento, mudamos de cidade, também vivemos uma perda, então também vivemos uma situação de luto. Mas a gente vai falar do luto referente à perda de uma pessoa, né? Então o que é esse luto? São todas as reações, os sentimentos, as sensações que vêm acompanhado dessa perda. Então cada um tem um jeito de lidar. Tem gente que chora muito, tem gente que não chora nada, tem gente que começa a falar bastante, tem gente que fala super pouco do que está acontecendo, né? O que é importante? Teve uma perda e diante dessa perda vão haver algumas reações, né? Às vezes na família, sei lá, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Tá todo mundo sofrendo e ninguém fala a respeito, né? Então, assim, a mãe perdeu o marido, como que é para ela essa perda? Então ela não vai falar para não magoar os filhos não vão falar para não magoar a mãe, né? Está todo mundo sofrendo, ninguém está falando a respeito, né? E aquela dor está ficando cada vez maior, né? E o ideal, sempre que a gente tem uma situação de perda, é falar sobre o que a gente está sentindo, né? Ó, fiquei triste, né? Tô zangado, a gente percebe que fica ansioso, né, perde sono. Então, todas essas reações, né, são importantes e fazem parte do processo de luto. E assim, Jaqueline, é importante viver tudo isso. Né? Assim, não dá... quando a pessoa fala, seja forte, enfrenta. Não, assim, não dá para ser forte. Eu sofri uma perda, né? Era alguém que eu gostava muito, ou algo que eu gostava muito. Né? Eu não posso ficar eternamente nessa situação, mas eu posso viver todos esses sentimentos, essas sensações. Você falou uma coisa que me chama a atenção. A gente, de um modo geral, quando lida com alguém que está vivendo no luto, a gente nunca sabe se deixa a pessoa falar e chorar ou se não toca no assunto para a pessoa não chorar. Então a gente oscila em não toca no assunto, não fala no nome do fulano, senão ela vai começar a chorar. E às vezes o nosso primeiro pensamento é falar seja forte realmente, né? O que é ideal? Como lidar com uma pessoa que está passando por esse momento de luto? Então, o importante é veja o que essa pessoa está precisando, né? Às vezes a pessoa precisa falar bastante, né? Precisa ver histórias, precisa ver fotos, né? Tem gente que fala, vamos tirar tudo, né? Vamos tirar as fotos, vamos guardar as roupas. E não, vê o que a pessoa precisa. Ela está precisando falar? Então vamos falar junto. Ela não quer falar nesse momento? Então tudo bem, né? Vamos respeitar. Eu acho que a palavra-chave é assim, olhar o que o outro precisa e respeitar. Né? Essa questão do seja forte, você vai conseguir, é muito ruim porque a pessoa está com dor. Né? Então, assim, ela não consegue ser forte, então ela fica frustrada 2 vezes, porque não consegue resolver essa dor e porque não está conseguindo ser forte. Né? Então, assim, não tem uma regrinha, o que pode e o que não pode falar. Mas uma coisa que é bem legal, assim, quando a gente, né, que é legal a gente estar sabendo, por exemplo, a gente vai num velório, né? O que eu falo, né? Ai, meus pesos, meus sentimentos. A pessoa que está enlutada, que está passando por essa dor, né, ela precisa ser acolhida. Então, assim, se você tinha um relacionamento legal com ela, né, era da mesma religião, frequentava as mesmas coisas, você tem uma intimidade com ela. Então, você sabe o que ela vai querer ouvir. É um abraço, né? Ou então, olha, fique firme, né? É a sua intimidade que conta, né? Então, assim, toda a minha relação com ela, nesse momento, eu estou ali para ser disponível para ela. Então, eu estou para acolher. Às vezes, só um abraço. Né? Ou às vezes, olha, o que você precisar, eu estou junto, né? Pode contar comigo. Então, é mais simples do que a gente acaba levando. A gente às vezes justifica o que fazer nesse momento, né? Exatamente, é só acolher. Agora, outra coisa importante eu gostaria que você explicasse para nós, já que a gente vai falar sobre o luto nas diferentes fases da vida. Eu conheço pessoas que perderam os pais, perderam a mãe, perderam o pai e sofreram absurdamente. Só que as pessoas que eu conheço que perderam filhos, principalmente as mães, e daí a gente imagina que é por uma ordem inversa da vida, que não é o que a gente imagina que vai acontecer, parece que vivem lutadas para sempre. A gente pode entender que talvez seja mais difícil perder um filho? Então, toda perda, né? Deve ser muito particular isso. Sim, e assim,
lei natural não diz que a mãe vai perder o filho, né? Naturalmente a mãe parte primeiro, né? Então, assim, é uma dor, e até, por exemplo, se eu perco um filho, eu não vou entender a dor dessa outra pessoa porque é dela, né? A tendência é a gente achar que é maior, porque essa relação mãe, filho, é um sentimento muito estreito, né? É uma coisa muito intensa, né? Mas não tem algumas pessoas, por exemplo, né, que conseguem, a gente fala, elaborar melhor este luto, né? Então conseguem entender o porquê desta partida, né? As coisas que ele fez, que eles fizeram juntos, então isso serve para confortar, né? Assim, tirar a dor nunca, né? Então falar, vai passar essa dor, com o tempo a dor vai diminuir. Não, eu falo assim, com o tempo a dor acomoda no coração, né? É uma dor sua, de vez em quando, passado, sei lá, 20, 30 anos, você vai lembrar, você vai sentir aquele pesar, né? Mas é uma dor que é uma feridinha que ficou, né? O luto tem fases, o luto em si, cada pessoa, tem pessoas que saem mais rápido, tem pessoas que demoram mais para sair desse luto. Isso é particular também? Cada um, né, vivencia, e a passagem dessa fase está muito relacionado com o que eu vivi com essa pessoa. Então, se ela era mais próxima, né, a tendência é demorar mais para eu sair desta fase, né? Uma coisa que é bem importante, Jaqueline, a gente até falar para todo mundo que está nos assistindo, poxa vida, eu estou com uma pessoa que passou por um luto, e como é que eu sei se já está na hora, né, se o luto já está muito prolongado, né? Então, assim, o primeiro ano é o mais difícil, né? Porque tem as datas, tem os aniversários, tem Natal, reunião de família, né? Então, a tendência é o primeiro ano ser o mais difícil, né? Depois desse primeiro ano, o que eu vou observar? Então, se eu tenho uma pessoa em casa que está passando por isso, ela conseguiu voltar na rotina dela, ela está conseguindo trabalhar, mudou muito os hábitos dela, tem uma reunião de família, ela não está indo de jeito nenhum. Uma coisa é ela ir, ficar lá, né, triste ou mais na dela, e outra coisa é ela não querer ir de jeito nenhum, né? Então, assim, se mudou muito, né? E também a gente precisa esperar um ano, coisa de 6 meses, 3 meses, vai depender de cada um, né? Então, assim, quem está ao redor que precisa observar. Opa, tá muito diferente, ela não está conseguindo. E devagarinho a gente vai voltando à rotina, né? Vai voltando a fazer as coisas que fazíamos antigamente. Né? Então, eu acho que quem está em volta precisa observar bem essa pessoa. No geral, a família inteira está sofrendo. Né? Mas, de repente, a pessoa que era mais próxima, no caso, a mãe, ou o filho, ou o marido, a esposa, tem alguém que era mais próximo, que o resto da família pode ficar em alerta, né? Outra coisa que eu gostaria de compreender, que eu acho importante você esclarecer para os nossos telespectadores, falando ainda um pouco a respeito dessa fase, desse tempo que o luto leva, depois de um tempo, se esse luto ele não é bem elaborado, ele pode evoluir para uma patologia, para uma depressão, para pânico e assim por diante? Então, nós falamos que pode sim evoluir para uma depressão, né? Por isso que é importante, né, a gente ter vivenciado todas aquelas outras fases, poder falar o que está sentindo, poder expressar os sentimentos, a família estar juntos, né? Porque a tendência, porque não é todo mundo que está passando por um luto que vai evoluir para uma depressão, para uma tristeza mais profunda, né? Assim, quanto mais é falado a respeito, mais eu vou colocando para fora. Se eu não coloco para fora, se eu vou guardando, né? Por exemplo, se é uma mãe que também mudou o papel dela, né? Antes perdeu o pai, perdeu o marido, e agora ela é a referência da família. Então imagina, né? Ela perdeu o marido, a referência da família, os papéis mudaram, né? Talvez ela não aguente tudo isso. Então ela vai indo, vai levando, e todo mundo ao redor está percebendo. Poxa, ela não está legal, né? Ela mudou muito, perdeu o apetite, aumentou o apetite, né? Então vamos ver, né? Ela está mais entristecida, então parece que sim. Então aí sim está no momento de procurar uma ajuda de um profissional. Você que está nos assistindo, perdeu alguém da sua família, precisa de ajuda, quer esclarecer a sua dúvida, liga. A gente está esperando a sua ligação no telefone 0 operadora 11 3337 5886, ou você pode entrar também na fanpage do nosso programa, tá? facebook.com/nosso PGM. Eu estou com a fanpage aberta aqui, pode fazer a sua pergunta. Outra coisa importante é o que fazer com uma criança no meio de
uma situação de perda de alguém da família. A primeira pergunta que eu queria te fazer é, eu já ouvi N explicações diferentes sobre levar ou não a criança ao velório. Leva ou não leva, mostra no caixão ou não mostra no caixão, psicologicamente falando, independente de religião, o que é melhor para essa criança? Então, a criança sempre é melhor a verdade. Também, né? Então, assim, aí esse avô parte, né? Precisa se falar para a criança, olha, né, o vovô estava doente, agora ele não está mais com a gente. Aí você vai usar a linguagem que você está mais acostumada a falar para a criança, né? E levar ao velório, pergunta para a criança, né? Olha, o vovô morreu, né? Aí ele já viu provavelmente o que é um velório, né? Leva para ver, né? A dificuldade maior é do adulto e não é tanto da criança, né? Porque a gente também não está conseguindo lidar com tudo isso, né? Por exemplo, se é o pai, né? Então eu já não estou conseguindo lidar com a perda do meu pai, como é que eu falo isso para a criança, né? Mas a criança percebe. Então, assim, pode levar perguntas, às vezes ela fala, não, eu não quero ver. Bom, mas dá opção para a criança. Porque para a criança, assim, quando você fala, se você inventa, o vovô foi para uma viagem, poxa, me despediu, não vai ligar para mim, não vai falar comigo, então fica com uma sensação de abandono muito grande. Porque tantas sensações que vêm para a gente, vêm para a criança também, né? Então, medo, ansiedade, desproteção, imagina. E no caso da criança, isso vai refletir na fase adulta, né? Com certeza, né? Porque ela vai ficar sempre com aquela imagem. E vai ter aquela coisa assim, por que me enganaram? Né? Por que eu não pude falar tchau pro meu avô, né? Pra minha avó? Né? O que estão escondendo de mim? Tá? Chegou uma pergunta aqui da Sherla. Ela pergunta o seguinte: oi, Jaque, boa tarde. Eu perdi minha avó há 2 anos, com 98 anos. Até hoje sinto saudades e vejo as fotos dela. É bom ver as fotos? Então, você tem que fazer o que é mais confortável. Não existe mais, assim, né? Ela fez parte da história, né? Ela cresceu junto. Então, se isso é uma coisa que para ela conforta, tudo bem, né? Agora, quando eu ver as fotos, eu fico muito mais entristecida, né? Eu não consigo